Olá a todos e bem-vindos ao curso de Arduino para professores. Hoje vamos abordar um componente muito importante em projetos de automação e controle, o sensor de temperatura NTC. Vamos entender o que é o NTC e como ele pode ser aplicado em nossos projetos. Antes de tudo, é importante saber o que significa NTC. NTC é a sigla de Negative Temperature Coefficient, ou coeficiente de temperatura negativo em português. E essa nomenclatura já nos dá uma dica sobre como funciona o nosso sensor. Basicamente, o NTC é um tipo de termistor, ou seja, um componente eletrônico cuja resistência varia de acordo com a temperatura. No caso do NTC, a resistência diminui à medida que a temperatura aumenta. Isso ocorre devido às propriedades dos materiais utilizados na sua construção. O NTC é construído a partir de materiais semicondutores, como óxidos metálicos. E esses materiais têm uma propriedade chamada semicondutividade, que significa que sua condutividade elétrica pode variar de acordo com a temperatura. A mudança na resistência do NTC ocorre porque, à medida que a temperatura aumenta, a energia térmica faz com que os elétrons do material ganhem energia suficiente para se moverem mais facilmente. Isso resulta em uma redução na resistência elétrica do próprio componente. É comum combinar o sensor com outros componentes, como resistores fixos ou pontes de resistores, para criar um circuito que converta a variação de resistência em uma mudança de tensão ou até mesmo corrente. Resumindo, o NTC é um sensor cuja resistência varia conforme a temperatura. Quanto maior a temperatura, menor será a sua resistência. Mas e agora? Em qual projeto você pode utilizar o NTC? Uma possibilidade é montar um projeto em que, ao atingir uma temperatura, outro componente, como um LED, por exemplo, seja acionado. Então, quando eu mudo a temperatura do meu NTC, ou quando o ambiente mudar a sua temperatura, ele vai acionar um LED, ou acionar ou desligar um LED. E isso permite a criação de um sistema de monitoramento térmico, em que o LED indica quando a temperatura ultrapassar um valor pré-definido. Com base nisso, vamos nos concentrar exatamente nesse projeto. Vamos definir um valor específico de temperatura e quando o sensor medir essa temperatura, vamos configurar para acender um LED. No entanto, podemos ir além e trocar o LED por um buzzer, criando assim uma simulação de um alarme de incêndio. Ou seja, quando a temperatura chegar no valor que eu já vou escolher, eu vou disparar o meu buzzer, por exemplo. Aí sai um efeito sonoro. Então, dessa forma, a gente cria, por exemplo, uma simulação de um alarme de incêndio. Bom, então agora vamos montar nosso projeto com NTC. Como nós dissemos anteriormente, eu vou utilizar meu sensor para primeiro acender um LED. Aí depois vou trocar o LED pelo buzzer. O código do LED e do buzzer basicamente é o mesmo código. A diferença é que eu vou ter o LED uma luz e no buzzer vou ter um som, mas o código em si é o mesmo. Porque eu vou energizar aqui a porta do GND e do GND e vai entrar corrente. Quando entra corrente tanto no meu LED quanto no meu buzzer, ele aciona, no caso, luz e som. Então, vamos primeiro utilizar o nosso LED e a gente vai colocar primeiro o nosso NTC. Então, esta bolinha preta aqui que é o meu sensor. Então, a gente vai ligar os terminais primeiro, GND, sinal e 5 volts. No caso, o meu GND vai ser no GND do Arduino. O sinal, vamos utilizar uma porta analógica, ou A0, A1, A2 ou A3. Então, começando aqui pelo meu GND, eu venho com o fio aqui, o GND do módulo, e conecto no GND do Arduino. O sinal, eu vou escolher a porta A1 para o meu NTC. Então, eu venho aqui porta analógica, escolho porta A1. E a outro, o terminal, é os 5 volts, eu coloco o meu fio aqui, meu jumper, e vou colocar o meu jumper aqui também no meu Arduino, na porta 5 volts. E pronto, essa parte inicial já está feita. Agora, vou colocar o meu LED. GND no GND do Arduino. E o meu sinal
vou escolher a porta número 7, por exemplo. E pronto. Agora eu tenho já a montagem onde eu vou conseguir ligar ou desligar o meu LED através da minha temperatura. Então, quando isso aqui esquentar, ou ele vai desligar ou vai ligar, depende do nosso código, beleza? Então, esta montagem é bem simples, depois a gente pode trocar aqui, ó, beta ou LED, posso ter o buzzer, para a gente ter um efeito sonoro. Então, agora vamos para a parte do MBlock e vamos fazer nosso código para testar o nosso NTC com o LED, beleza? Então, vamos lá para o MBlock. Bom, então agora vamos para a parte da programação, utilizando mais uma vez o software MBlock. A gente vai vir aqui primeiro, adicionar os blocos do Arduino. Para fazer isso, eu clico no botão adicionar, ele vai aparecer uma biblioteca de dispositivos. Eu venho aqui no Arduino Uno, clico e dou um OK. Pronto. Meus blocos vão estar no Arduino. Se eu pegar e favoritar o Arduino, ou seja, tornar ele favorito, quando eu abrir, já vai estar mostrando os blocos do Arduino, certo? Mas se quiser, né, não precisa fazer isso. Então, para quem nunca fez, né, sempre coloque os blocos que a gente vai utilizar. Aqui a primeira coisa a fazer aqui é declarar uma variável, que é do NTC. Então eu venho aqui em variáveis e vou criar uma variável, chamada de NTC. E aí, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar e vamos testar qual o valor que está lendo no nosso sensor. Para fazer isso, eu vou vir aqui em viver, porque agora eu vou captar informações em tempo real. Se o seu software estiver em inglês, vai estar live, né? O live não é viver de estar vivo, é viver de ao vivo. E aí, eu vou tirar esta variável daqui, arrasto para fora e OK. Venho aqui em eventos e vou escolher quando a bandeirinha verde for clicada, né? Então, eu vou querer agora ler os dados do NTC. E para fazer isso, eu vou pegar no controlo, o repetir para sempre, e vou colocar ele aqui, embaixo do bloco quando a bandeirinha verde for clicada. E o definir eu coloco dentro do repetir para sempre. No nosso caso, a gente ligou o nosso potenciômetro, nosso NTC, numa porta analógica. Então, eu vou vir nos blocos das entradas e saídas, que é o bloco dos pins, clico e pego o meu bloco ler pino analógico. Eu clico e arrasto. E aqui eu vou colocar ele dentro aqui do meu NTC. A minha porta já está escolhida 0, então está tudo OK. Vou conectar meu Arduino, agora com o cabo, e vou fazer a conexão com o meu computador. Clico aqui, vai aparecer essa tela. Eu escolho sempre a menor porta com o maior valor e conexões. E aí vai estar conectado. Quando eu apertar a bandeirinha verde aqui embaixo do meu Panda, o meu sensor NTC, que está aqui, ele vai começar a contar, ou seja, a colher informação do ambiente. Então, vamos ver aqui agora. Aqui, ó, cliquei. Ele começa a colher informações, mas está muito pequeno, tá? Então, eu vou ver aqui no botão, embaixo do Panda, na parte esquerda, e clico, ele aumenta para a gente. Então, nesse momento, nosso NTC está lendo esta informação. E ele varia com a temperatura. Então, quando eu ponho meu dedo e seguro o NTC, ó, o que acontece com ele? Ele abaixa um pouquinho. Então, ó, inicialmente está com 550, sem meu dedo encostado no meu sensor. Aí, quando eu encosto nele, ele vai reduzir este valor aí. Então, ó, encostei, ele reduziu. Então, qual é a ideia aqui? É a gente achar um valor que, quando eu encosto o meu dedo, ele caia. E vou escolher um valor para que, a partir deste dado que ele está colhendo, ele acender o meu LED. Então, por exemplo, nesse momento, ele não está baixando para menos do que 450. Né? O máximo que ele baixou foi isso daí. Então, quando eu solto, eu vou ter uma leitura que é mais ou menos 550. Então, se eu pegar, por exemplo, uma leitura de 560, eu consigo, com a minha própria mão, fazer ele abaixar esse valor. Então, a partir desse valor, eu vou acender o meu LED. Então, eu venho aqui, posso voltar. Agora, vou fazer outro código, posso parar aqui. Então, este código foi para ler a informação do meu NTC. O código que eu vou fazer agora é para eu conseguir controlar o meu LED. Então, vou vir aqui, eu posso tirar essa parte, né? Pode deixar aqui se você quiser.
Vou tirar esse código agora e vou de novo pegar meu bloco, repetir para sempre. Que eu quero que aquela informação faça sempre do mesmo jeito, ou seja, eu quero que a partir do momento que eu seguro o meu NTC, ele vai cair um valor, a partir do valor que eu escolhi, que é mais ou menos 4,60, ele vai acender o meu LED. No caso contrário, ele vai fazer o quê? Ele vai apagar o meu LED. Então eu venho aqui, repetir para sempre, vou escolher um bloco, se alguma coisa acontecer, ele faz outra coisa, se não, ele faz outra coisa, que no caso se fizer, ele acende, se não, ele não acende. E aqui, ó, vou colocar, no caso da minha saída do pino digital, que está na porta, a gente colocou, porta 9, então está na porta 9. Então, leitura do pino digital 9 como alto, se não, como baixo. Pronto. Agora aqui, ó, que eu vou colocar o meu NTC. O meu NTC, eu vou ter um comparador, que no caso é um operador. Esse operador, eu vou pegar este aqui específico, que é o menor. Então, quando a leitura dele for menor que um valor, ele faz alguma coisa, que no caso, para o nosso código, é acender um LED. Caso contrário, ele não acende. Nós escolhemos um valor de 460. Por quê? Porque eu vi que com o meu dedo eu consegui abaixar até 450 e 40, né? Então, para ele dar o efeito, eu vou colocar 460. E aí, dentro dessa parte esquerda aqui do meu operador, vai ser a entrada do meu pino analógico do meu sensor. Então, eu vou pegar o pino analógico, coloco ele na parte esquerda do comparador, e aí ele está no pino 0. Então está no 0 já, então está tudo certo. Então vem aqui agora e coloco isso dentro. E pronto. Acabamos de construir o nosso código. Vamos ver o que a gente faz basicamente. Então eu tenho aqui. Quando eu clicar na bandeirinha, ele vai ativar o meu código. Eu não vou carregar para o Arduino, vai ser em tempo real. Uma leitura do meu pino analógico, que é o meu sensor NTC, for menor que 460, então ele vai acender o meu LED como alto. Se não, ou seja, se caso contrário, ele vai apagar o meu LED. Como inicialmente a minha leitura ela é um valor superior a 460, né? Ele vai inicialmente estar apagado. Então, quando eu encostar o dedo, vou aquecer o meu sensor, ele vai cair o valor dele para um valor abaixo de 460, que já testou já anteriormente, aí vai acender o meu LED. Quando eu solto, ele esfria, ele faz o inverso, ele apaga o meu LED. Beleza? Então agora vamos para a parte do código para testar e conseguir acender nosso LED utilizando o NTC. Bom, então agora vamos para o teste. Montamos o código, certo? Código bem tranquilo de montar. Temos nosso LED aqui e o nosso NTC aqui. Quando eu colocar no meu dedo aqui, ele vai abaixar o valor dele. E aí vai passar corrente e vai acender o meu LED. Então o NTC, ele é um termistor, né? Ele varia de acordo com a temperatura. Então aqui, definimos 460, né? Quando eu encosto. Aí quando eu vou encostar aqui, ó, ele vai, demora um pouquinho para baixar o valor, ele vai acender o meu LED. Então, por quê? Porque eu escolhi esse valor. Se eu aumento o valor ou abaixo, aí eu tenho que colocar mais ou menos calor, ou seja, esquentar ou esfriar mais o meu NTC. Quando eu solto, ele vai voltar à temperatura do NTC e vai desligar meu LED. Como eu disse no anterior, na parte anterior, eu posso tirar o meu LED daqui e simplesmente colocar um buzzer. E aí, temperatura, vamos supor que, né, pegou fogo, alguma coisa muito quente. Eu quero acionar alguma coisa, né, no caso, um efeito sonoro. Quando eu encostar aqui, em vez de ter luz, eu vou ter o quê? Som. Então aqui, ó, ele vai ficar com o som ativado. Quando eu solto, abaixa, o valor aumenta e aí eu desligo o meu buzzer, por exemplo. Então eu segurei, a temperatura aumentou, aquele valorzinho que a gente escolheu abaixou, ativou o buzzer, por exemplo. Demora um pouquinho, né? E pronto, ó. Enquanto o valor estiver abaixo de 460, ele vai ficar ativo
o meu buzzer, assim como o meu LED também. Se eu pego um LED, toco um LED aqui, por exemplo, encostei, ele vai baixar o valor, vai permitir passagem de corrente e aí vai acender o meu dispositivo. Pode ser um LED? Pode ser um buzzer? Pode ser um motor até? Pode também, né? Eu seguro o meu C do calor aqui para o meu NTC, ele vai acionar alguma coisa. No caso, para este caso aqui, ou é um LED ou é um buzzer. Esse é o nosso buzzer aqui. Bom, gente, então esse é o vídeo de hoje. Espero mais uma vez ter ficado claro a explicação tanto do que é um NTC, né? Como é que a gente monta o código, o que é uma entrada analógica, como é que a gente faz a relação de uma entrada analógica com uma variável, né? Para ficar bem simples aí você montar o seu projeto. E aqui, né, mais uma vez, temos uma gama de informações aqui que pode ser aplicadas em vários tipos de projetos, desde os mais simples até os mais complexos. Beleza? Então, fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Até mais!